Muitas pessoas confundem falar bem com gostar de falar, por exemplo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muitas pessoas que gostam de falar, que gostam de se comunicar, mas não necessariamente falam bem por gostar de falar. Então, o que é ter uma boa comunicação? É quando a tua mensagem é compreendida pelo teu público. Se quando você fala, as pessoas entendem o que você está dizendo, bingo, quer dizer que a tua comunicação tá no caminho certo. Sandra, pra você falar bem, você tem que fazer assim, dessa forma, que vai dar certo. Às vezes o que funciona pra Sandra não funciona pro Gustavo. Então a técnica é importante. Mas acima da técnica, você precisa respeitar a sua essência na comunicação. Sejam bem-vindos para mais um podcast da Zanardi Contabilidade. Hoje estamos aqui com um cara fera na comunicação. Eu vou ler mais ou menos o currículo aqui para vocês conhecerem um pouco da vida dele, mas o cara é bom na comunicação, hein? Então ele é formado em pedagogia pela Unicentro. Além disso, ele possui um tecnólogo em gestão de recursos humanos, especialista em educação profissional e tecnologia, docência no ensino superior, gestão de RH, gestão escolar e comunicação e também oratória. Sem deixar esquecer que ele também é escritor. Ele é autor do livro de crônicas Os Dias em que Me Esperei. Os Dias em que Esperei. Depois ele vai contar um pouquinho do livro para vocês, tá? Ele atua há uma década como professor, com uma boa parte dedicada à educação profissional. Tem experiência em cursos de workshops corporativos e como foco em atividades dinâmicas e práticas. Então, vamos apresentar aqui hoje o professor Marcos. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, Gustavo? Tudo certo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bom. Tá certo. Professor, agora vamos começar esse podcast ligado no 220. Eu quero fazer uma pergunta assim para o senhor. Direto já. O que de fato é uma boa comunicação? Olha só que pergunta boa para a gente começar a nossa conversa. Acredito que uma pergunta que pode se aliar a essa é o que significa falar bem. Muitas pessoas confundem falar bem com gostar de falar, por exemplo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muitas pessoas que gostam de falar, que gostam de se comunicar, mas não necessariamente falam bem por gostar de falar. Então, o que é ter uma boa comunicação? É quando a tua mensagem é compreendida pelo teu público. Se quando você fala, as pessoas entendem o que você está dizendo, bingo, quer dizer que a tua comunicação tá no caminho certo. Tá certo daí. E existe alguma, assim, uma forma de a gente tem como que é? Uma receita de bolo. Você tem que fazer assim para dar certo. Olha só, Sandra, que legal essa pergunta, porque muitas pessoas que procuram uma formação, uma mentoria, até mesmo um curso de oratória, acreditam que existe um segredo, Exato. algo específico que eu ainda não sei e que depois que eu aprender, minha comunicação vai ficar 100%. Vou revelar para vocês o segredo agora. Não existe segredo, não existe receita de bolo. Existem sim algumas técnicas que nós trabalhamos no curso, na mentoria, mas é o treino. O treino que vai ajudar a melhorar a comunicação, aliado às técnicas. E esse treino, professor, a gente tem que ter uma escola, treina sozinho, como é que é isso? Olha, são N possibilidades. Por exemplo, se você se considera uma pessoa ansiosa para falar em público, você sente ali que já dá um friozinho na barriga antes de uma apresentação, antes de apresentar um projeto para o teu chefe, antes de expor dados em uma reunião. E se você se considera ansioso, ansiosa e sente que essa ansiedade começa a atrapalhar, pratique falar mais devagar, para você automaticamente abaixando a adrenalina, abaixando o nervosismo. Então pratique falar mais devagar, pratique pausas. Isso vai diminuir inclusive os vícios de linguagem. Você sabe o que são os vícios de linguagem? Mais ou menos. Mais ou menos. Pode contar para nós aí. O tipo, o né, o daí. Tem pessoas que quando vão se comunicar, elas trazem aquele é estendido. Vamos falar sobre oratória. Oratória é uma coisa muito importante e então isso também é um vício de linguagem. Tem algumas formas de contornar isso. Por exemplo, diminuindo a velocidade.
já falei, compartilhei isso com vocês. Praticar leitura. Os vícios de linguagem podem estar aparecendo por falta de vocabulário, de repente. Então, pratique leitura de qualidade. Tire um tempo do seu dia para ler. E uma terceira forma também é fazer pausas quando necessário. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está em evidência, ela acha que ela precisa ficar falando de maneira ininterrupta. Ela não pode ficar em silêncio. Muito pelo contrário. Faça pausas. Por exemplo, estou respondendo a tua pergunta aqui, Sandra, e me perdi. Meu Deus, o que eu faço agora? Me perdi. Fica em silêncio, se localiza no seu roteiro e retoma a sua apresentação. É muito melhor que você faça isso do que você ficar repetindo os vícios de linguagem. O tipo, né, assim, daí. E isso é bem assim, para a gente trazer para o dia a dia, é bem comum, né? Às vezes você está explicando alguma coisa ali, né, Gustavo? Até com um cliente, alguma coisa, e esquece, foge, né, do foco, e daí não sabe mais o que fazer e fica desesperado e começa a falar sem parar, coisa que às vezes nem tem nexo, né? Uhum, eu já tive alunos que falaram, professor, eu estava escutando tal pessoa falando, chegou o momento que eu parei de prestar atenção e eu comecei a contar quantos tipos que a pessoa estava dizendo. Então, realmente é algo que não deixa a apresentação limpa, a nossa fala limpa. E isso eu acho que também é uma espécie de nervosismo da pessoa, né? Uhum, Ela fica nervosa e fica desesperada falando assim. exatamente, os vícios surgem principalmente por conta do nervosismo, do medo. Professor, então, quer dizer que a pessoa que fala, muitas vezes não está se comunicando. Uhum. Aqui em Guarapuava, como que a gente chama aqui em Guarapuava? Quem fala demais e não diz nada? Encher linguiça. É uma coisa que nós falamos aqui em Guarapuava. Tem muitas pessoas que enchem linguiça, que falam muito, e acham que estão exercendo uma comunicação ótima, que está tudo bem. E não é bem assim. Muitas vezes uma fala objetiva rende muito mais, traz muito mais frutos do que uma fala que se prolonga e nunca acaba. E por que o senhor acha que na comunicação as pessoas têm tanto medo de falar em público? Apesar de falarem bastante quando estão com os amigos e tudo mais, tá na casa ali, fala bastante, mas não chegou em público mesmo que fale, dá aquele medo, trava. Olha que bacana essa informação que você trouxe, Gustavo. Por que no meu contexto familiar eu consigo me expressar tranquilamente? No grupo de amigos eu consigo me expressar também. E quando chega no momento de uma apresentação, surge o medo, surge o nervosismo. Percebam que muitas vezes é um peso que nós mesmos colocamos naquele momento. Ah, porque é uma apresentação, então tem que sair um negócio perfeito. Por que surge muitas vezes esse medo? Por conta de perfeccionismo excessivo, nada pode dar errado, tudo tem que sair perfeitinho do começo ao fim. E a gente sabe que isso não acontece. Você mesmo citando o exemplo, quando você foi ler o nome do meu livro, surgiu ali os dias em que me esperei. E você já corrigiu, mandou muito bem, porque erros acontecem na nossa fala. São extremamente comuns. Os erros mostram que nós somos humanos. A nossa apresentação ela não precisa ser perfeita. Então, perfeccionismo excessivo na fala. Pode ser que durante a infância ou adolescência, a pessoa tenha passado por momentos extremamente constrangedores e que acabaram inibindo ela. Ela não quis mais exercer a comunicação e quando precisou, quando chegou o momento de uma entrevista de emprego ou o tão temido TCC na faculdade, a pessoa sentiu que essa ansiedade voltou com tudo. Esse medo, esse nervosismo. Mas são N fatores que podem acarretar esse medo. Inclusive, algumas pessoas precisam de ajuda psicológica, de ajuda terapêutica para vencer isso. Então, já tendo esse feedback que o senhor falou ali, isso é treinável ou a pessoa tem que nascer com o dom da comunicação? Uhum. Olha que pergunta boa. Eu vou dizer que a pergunta é boa para todas, porque todas estão muito boas mesmo. Mas veja só. Se a comunicação fosse um dom, ou você nasce com aquilo, ou esqueça. Ou não tem a possibilidade, porque o dom é algo que você ganha de presente. Então vejam só, se fosse dom, que dó de quem não tem essa comunicação, de quem não recebeu. Comunicação não é um dom. Assim como cozinhar, como realizar um esporte com êxito, com sucesso, se comunicar não é um dom, se comunicar é uma habilidade. E o que caracteriza uma habilidade? O treino, a prática. Quanto mais você pratica aquilo, mais chances tem de você ficar bom naquilo. Uhum. O que acontece? Onde que entra o curso de oratória, a mentoria, uma formação? Para indicar quais técnicas você pode usar
para facilitar o processo e para melhorar o processo. Porque muitas pessoas falam e fazem isso durante toda a vida, mas estão fazendo do jeito errado, do jeito que não contribui para que a comunicação delas seja melhor. Entendi. Então, muito importante essas dicas. Nossa, Importante. E talvez o professor podia nos presentear aí com alguma técnica mais específica para que a gente possa se comunicar melhor. Olha só, uma dica que eu sempre trago para as pessoas, e é extremamente clichê, porque é uma dica que a psicologia utiliza, é uma dica muito simples, mas que ajuda a diminuir a ansiedade, por exemplo, que é uma técnica de respiração. Pratique a respiração profunda. Tá? Então, respira, eu sempre brinco. Segure junto comigo. Segura a flor e cheira a flor. Agora segura um pouquinho. Na outra mão, segura a vela e assopra a vela. Você também que está nos ouvindo aí em casa. Pratique esse exercício que ele ajuda a tranquilizar. Em que momento que eu preciso fazer isso? 5, 10 minutinhos antes de um momento importante de fala. Pratique a respiração, dedique um tempo para isso. Porque no nosso dia a dia, como que geralmente está a nossa respiração? Ela está curta. Porque nós vivemos sempre sobrecarregados, cheios de coisas para fazer. Então pratique um momentinho para diminuir o ritmo. Com certeza isso vai te ajudar. Não é o Marcos que diz, é a ciência que diz que isso ajuda. a gente acaba nem prestando atenção, né? Se atropela e a correria do dia a dia nem respira. Nem respira, principalmente. Acaba nem respirando. Principalmente na hora de apresentar alguma coisa, né? Você sai de lá quase sem ar. Exatamente. Aí desperta aquele sentimento de fuga. Eu quero que termine logo para eu sair daqui. Aí acelera, achando que vai ser bom e só prejudica a fala. Só prejudica. E tem, professor, alguma dica para a gente também se mostrar ou se sentir mais confiante na hora dessa apresentação? Com certeza. Faz um tempinho eu compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo com questionamento. O questionamento era: o que é mais importante durante uma apresentação? Eu parecer confiante ou eu estar confiante? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu preciso estar de fato ou eu devo parecer confiante? Estar de fato. Estar de fato? E você, Gustavo? Importante seria estar de fato, né? Mas se você mostra que você já tá seguro, o telespectador já não vai nem te dar atenção mais, né? Olha só, viu que... Olha, vocês dois têm duas opiniões diferentes sobre isso. É muito mais importante eu, no início, pareça estar confiante. Por quê? Até que eu fique confiante, vai levar certo tempo em uma apresentação. Por exemplo, aqui com vocês, nos primeiros minutinhos eu estava nervoso, agora eu já estou tranquilo. Mas no começo eu fiz o que estava ao meu alcance para parecer confiante, mesmo que eu estivesse um pouquinho nervoso. E o que é esse parecer confiante? É a postura alinhada, a coluna reta, uma expressão facial que seja de acordo com o conteúdo que está sendo trabalhado, a minha gesticulação também de maneira natural, de maneira sutil. Então isso é parecer confiante. Então, se você quer um pontapé inicial para começar a trabalhar a tua comunicação, trabalha a tua postura. Isso vai ajudar pra caramba. A gente chama isso de comunicação não verbal. A comunicação verbal são as palavras, sejam elas escritas ou faladas. Comunicação não verbal é tudo que sobra. E tudo que sobra é muita coisa. Professor, aproveitando, né, esse leque, eu vi que o senhor se gesticula, né? E até que ponto que eu posso gesticular? O que eu posso fazer na hora que eu tô falando? Show, Gustavo. Eu lembrei de um aluno que eu tive num curso de vendas uma vez, que ele foi compartilhar com a turma como que ele havia atendido um cliente. E ele fez mais ou menos isso. Compra comigo! Compra comigo que você vai curtir esse produto, você vai gostar dessa mercadoria. Será que o cliente comprou? Brincamos com a turma lá que o cliente comprou por medo do vendedor. Então vejam, esse tipo de gesticulação nós chamamos de gesticulação agressiva. Então precisa ser uma gesticulação sutil. O que é algo sutil? É algo mais contido, é algo mais calmo. Até para tranquilizar o meu público, tranquilizar as pessoas que estão me ouvindo. Uhum. Então, a expressão corporal é importante também na hora de se comunicar. Sem sombra de dúvidas. O primeiro impacto será com a comunicação não verbal, que entra a expressão corporal. E agora passando um pouco para o mundo corporativo, a liderança precisa se comunicar muito bem, né? E qual que é o que isso impacta na liderança
dentro de uma empresa, pro lado ruim ou pro lado bom, né? Se for muito bom ou se faltar nessa área, o que você acha assim que mais impacta na empresa? Joia, Gustavo, vamos pensar aqui. Tem várias pessoas que procuram curso de oratória e que são líderes. Antes de me tornar professor de oratória, de ter a possibilidade de lecionar para uma galera já sobre esse assunto, eu imaginava que quem ia procurar um curso de oratória? Talvez adolescentes que tinham problemas com timidez e que gostariam de melhorar isso. Me surpreendi. Por quê? Todas as turmas de oratória eu sempre percebo que tem líderes, pessoas que ocupam cargos de liderança na empresa e que querem melhorar a sua liderança como? Melhorando a sua comunicação. Se você melhora a sua comunicação, automaticamente você vai ter um relacionamento interpessoal melhor, por exemplo, com a sua equipe. Uhum. Existem alguns tipos de líderes. Primeiro tipo, o líder autocrático. Vocês já ouviram falar? Não, Não? assim não. Mas vocês já vão reconhecer os tipos. O autocrático é aquele líder que ele centraliza todas as decisões. Ele monopoliza. Tudo comigo. Eu mando, você obedece. Esse é o líder autocrático. Vejam que esse líder ele terá muitas dificuldades na comunicação dele. Para ouvir a opinião dos seus liderados, para realizar momentos democráticos na empresa. Então vejam, isso é comunicação. Então a oratória ela não está presente apenas quando eu vou fazer uma apresentação em público. A oratória está presente em todos os momentos. O que nós estamos fazendo agora é oratória. Em casa, o que nós fazemos com as pessoas que moram conosco é oratória. Na faculdade, com os meus amigos da faculdade, é oratória. A oratória está presente em todos os contextos, inclusive na liderança. Então podemos falar que a oratória está presente também na hora de ouvir, então, na hora de prestar atenção no que a pessoa está falando. Com toda certeza. Vamos pensar que a comunicação, a não ser que você esteja apresentando um monólogo, que seja um momento específico para só você falar, a comunicação é uma via de mão dupla. Para eu saber que a minha apresentação está interessante, observe como que está a interação com o público. Quanto tempo que eu, Marcos, estou falando e há quanto tempo meu público está em silêncio. Então esse é um indicador bacana. Vejam aqui, por que está funcionando? Porque vocês perguntam, eu respondo, eu interajo com vocês também. A comunicação é isso. Se questione você que está nos ouvindo, como é se comunicar com você? Você abre espaço para ouvir as pessoas, você faz perguntas para saber sobre o dia delas, sobre as atividades que elas fazem, ou todas as histórias têm a ver sempre com você. Mas vocês já tiveram alguma experiência de contar para alguém, nossa, mas eu tô com uma dor na minha mão hoje, Gustavo. E a pessoa responde o quê? Eu também. Fala uma outra dor por cima. Ela fala uma dor pior que a sua. Se torna uma competição quem tem a pior dor. Então vejam, não centralize, não monopolize, não controle, não deixe a comunicação presa apenas em você. Questione sobre o outro também. Tem um exercício que eu sempre recomendo para os meus alunos, escolha um dia da tua semana e naquele dia, tira aquele dia só para ouvir as histórias dos outros. Questione. Sandra, você fez uma viagem? Como é que foi? Quando você foi? Quem que foi contigo? Gustavo, você fez aquele curso? Como que foi aquele curso? O que que você aprendeu? Questione os outros. Esqueça um pouquinho as suas histórias e questione os outros. Veja como é rico, quantas coisas nós temos que aprender. Nós temos para aprender com as outras pessoas. Sem contar que é muito mais interessante. As pessoas gostam de conversar com pessoas que as escutam também. É verdade. Não sei vocês, mas eu particularmente, eu fujo de conversas com pessoas que eu sei que monopolizam, que centralizam tudo em si, que elas não abrem espaço para as outras falarem. É verdade. E esse ouvir e essa forma de falar, isso são tudo técnicas, né, professor? Assim, técnicas de oratória, vamos dizer. Isso. Olha, eu não chamo de técnicas, por quê? Porque são coisas que têm muito mais a ver com relacionamento interpessoal, mas que também são abordados no curso de oratória. Também são coisas, as pessoas acham que oratória é só técnica, É. e não é. Oratória muito parte do meu cotidiano, de coisas do dia a dia. Não necessariamente só técnica. Sandra, para você falar bem, você tem que fazer assim, dessa forma, que vai dar certo. Às vezes o que funciona para Sandra não funciona para o Gustavo. Então a técnica é importante. Mas acima da técnica, você precisa respeitar a sua essência na comunicação. Gosto de citar esse exemplo, porque eu já tive alunos que eram extremamente introvertidos. Eles não gostavam muito de conversar, eles não gostavam de contar piada. Eles praticavam menos a comunicação. E eu perguntei para eles: você gostaria de ser diferente?
Ou você se sente confortável assim e dá pro gasto ser assim? Você consegue fazer teu trabalho bem feito assim? Os teus relacionamentos são bons assim? Olha, professor, consigo. Eu só gostaria, de repente, de expressar mais as minhas opiniões, de ser mais ouvido em uma reunião. Veja, você não precisa deixar de ser introvertido para isso. Você vai trabalhar algumas técnicas para melhorar quando você estiver apresentando, mas respeite a tua essência. Porque eu não posso pedir para um introvertido que adora ser introvertido, para ele começar a contar piada. Ele não vai se sentir confortável. Então respeita a tua essência. Assim como eu, Marcos, eu me considero um cara extrovertido. Eu preciso respeitar essa essência na comunicação. Se eu querer ficar sério, robotizado, mecanizado o tempo inteiro, eu não vou me sentir legal com a minha comunicação. É porque o excesso de técnicas também atrapalha a comunicação, né, professor? Com toda certeza, principalmente quando eu estou no início de um processo de formação. Porque aí eu vou me cobrar bastante. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Então, no começo, essa cobrança é bacana, natural, porque eu quero ajeitar tudo. Uhum. Mas na medida que eu for internalizando isso, é a minha comunicação natural que vai prevalecer. Para eu estar aqui com essa postura, vocês também com a postura correta aqui comigo, é porque eu internalizei em algum momento. Que assim era o certo. E agora é natural. Mas primeiro eu preciso internalizar aquilo, precisa fazer sentido para eu começar a colocar em prática. E, professor, eu sou um líder dentro da empresa e eu preciso dar feedbacks. Como é um feedback assertivo? Feedback, talvez aí exija alguma técnica mais específica, mas como que é um feedback mais assertivo para o público que está escutando, muitos empresários também, né? Então seria uma dica bem legal. Olha que bacana, Gustavo. Vamos pensar que quando fala em feedback, o que as pessoas pensam quando falam em feedback? Vai falar mal de mim. Vai falar, meu, o que eu fiz de O que errado eu fiz agora? agora? Geralmente o feedback ele é associado ao feedback que a gente chama de feedback corretivo, ao feedback de melhoria. E não precisa necessariamente ser assim. Eu já vou apresentar uma técnica, mas é bacana falar também sobre feedback. Que você que é líder, que é supervisor, que é encarregado, tenha momentos de feedback para falar das coisas boas também. Para falar no que o teu colaborador, no que a tua equipe está acertando. Não apenas quando ele erra. Porque se tem uma tradição, hoje aos pouquinhos isso está mudando, mas se tem uma tradição de não vou elogiar, porque senão Estraga. Senão estraga. estraga. E não é verdade. A bajulação acaba comprometendo às vezes, mas elogio não. Se eu elogiar agora teu podcast, Gustavo, você não vai sentir vontade de fazer o próximo episódio melhor ainda? Com certeza, vamos cada vez evoluir mais. Exatamente. Então, pratique também apresentar as coisas positivas. Isso é muito bom. Mas vamos à técnica. Existe uma técnica muito simples e muito conhecida, que é o feedback sanduíche. Vamos lá. Para montar o sanduíche, primeiro eu tenho a minha fatia de pão. A primeira fatia de pão são os pontos positivos. O que o Gustavo está acertando, o que a Sandra está acertando, o que o Marcos está acertando. Porque se o colaborador está na sua equipe, independentemente do tempo que ele esteja lá, ele está acertando. Ele tem pontos positivos. Apresente para ele. Na sequência é o recheio. O recheio do sanduíche é o ponto mais importante. É porque eu chamei o Gustavo aqui para conversar. Então, nesse momento, eu vou apresentar para o Gustavo, se for um feedback corretivo, feedback de melhoria, o que o Gustavo errou. Qual foi o comportamento do Gustavo, a atitude dele, a atividade que ele fez e que não ficou bacana. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei num vídeo recentemente, que é: separe pessoas de comportamentos. Eu acho essa frase muito legal. Porque o Gustavo pode ter errado. Pode ter cometido um erro. Uhum. Agora, mais 95% das coisas que o Gustavo faz são sempre certas. Então, não vou usar esse erro que o Gustavo teve para definir o Gustavo como um funcionário ruim. Então, separe pessoas de comportamentos. Trouxe para o Gustavo o recheio, o motivo de ter chamado ele. Eu vou trazer o direcionamento. O que o Gustavo pode fazer para melhorar isso, para corrigir, para evitar que aconteça. E ao final do feedback, sempre questione. Ficou tudo bem claro? Ficou tudo entendido? Faz isso que não tem erro. Boa dica. Vamos usar a dica, Vamos né? usar no Olha aqui. escritório, principalmente. Ah, que coisa boa. Então, professor, você citou eu citei o livro, né? Apresentei o livro. Poderia falar um pouco do seu livro para que quem está escutando, caso tiver interesse também, como que faz para adquirir, se ele está à venda ainda ou se está à venda em algum lugar, pode ficar bem à vontade.
Olha, obrigado, Gustavo, por proporcionar esse espaço. Então, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu publicava crônicas no site G+, um site de notícias aqui da cidade de Guarapava. E comecei a receber algumas mensagens. Poxa, Marcos, você podia unir tudo isso num livro, essas crônicas que você está trazendo. E são crônicas sobre N assuntos, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre a vida. São reflexões que eu trazia, escrevia e compartilhava lá com o site. E à medida que eu recebi esses feedbacks, cresci minha vontade de lançar o livro. Até que eu juntei um compilado de crônicas Uhum. e consegui, fiz uma pré-venda, fiz uma movimentação legal, tive bastante apoio do pessoal e eu lancei o meu livro, Os Dias em que Esperei. Então é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Os meus exemplares físicos, infelizmente, esgotaram. Mas eu vou compartilhar com vocês as informações para adquirir lá na descrição do vídeo. O professor até comentou que tem o seu, você tem na casa, né? O Aí, meu, eu aí tenho. acabamos esquecendo de trazer, mas, né? Esqueci de trazer. O meu, ele tá empacotadinho lá pra não manchar, pra não juntar pó. Ele tá bonitinho lá, conservadinho. E acabei esquecendo, ó. Me perdoa, público. Mas estará lá na descrição do vídeo as informações. Muito bem. Professor, e hoje uma pessoa que queira começar a melhorar a sua comunicação, qual que é a tua dica, o teu ensinamento para a pessoa? Legal, Sandra. Uma possibilidade é comece a se expor mais. Porque a tendência da pessoa que de repente tem um problema de introspecção, ela é mais silenciosa, ela não gosta muito de se comunicar, é não aproveitar os momentos de exposição. Eu preciso de um voluntário para ler na igreja. Geralmente essa pessoa ela não vai levantar a mão, ela não vai se oferecer para fazer essa atividade. Então uma dica é, se exponha mais, se coloque em evidência. Se tiver a possibilidade de exercer a comunicação, assume a bronca. Então comece se colocando mais em evidência. E os cursos de oratória, isso tudo também ajuda a pessoa a deslanchar. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Tá bom. E uma dica agora de ouro para quem quer ser mestre em comunicação. Ótimo! Vamos pensar, vamos retomar o que eu falei sobre postura. Mesmo que você esteja nervoso, finja que está tudo bem. Eu sempre brinco nos cursos de oratória que muita coisa de oratória é mentira. Eu preciso mentir que eu tô à vontade, mentir que eu tô bem, para que eu fique bem de Vem mais verdade. pra cá um pouquinho. Eu preciso mentir que tá tudo bem para que eu realmente me sinta bem na sequência. A neurociência diz que o meu comportamento, a minha postura, vai passar uma mensagem para o meu cérebro. Então, se eu tô com uma postura confiante, se eu tô com a minha coluna reta, se eu tô com uma expressão facial tranquila, transmitindo confiança para as pessoas, eu tô passando uma mensagem aqui para minha cabeça de que tá tudo bem. Pode se acalmar, pode respirar. Então, uma dica de ouro, capriche na sua postura. Reflita, como que tá a tua postura diante do público, diante do chefe, diante dos teus relacionamentos. Isso é muito importante. Muito boa dica, pessoal. Olha e aproveitem a dica do professor. Boa. E em uma frase, para quem tá começando a se comunicar ou é muito tímido, em uma frase, o que seria melhorar a oratória? Olha, tem uma frase que ela é muito clichê, ela é muito utilizada, e é por isso que ela funciona. Que é, a prática leva à perfeição. Quanto mais você treinar, quanto mais apresentações você fizer, seguindo técnicas, caprichando na tua postura, cuidando da sua respiração, melhor a sua comunicação ficará. Há 10 anos atrás eu não me imaginaria, de forma alguma, em um momento como esse. Participando de um podcast, falando com vocês, os dois apresentadores que fazem isso de forma brilhante. Então, há 10 anos atrás eu não imaginaria estar fazendo isso. Se eu consigo fazer hoje com um pouquinho mais de tranquilidade, foi por ter praticado muito, por ter treinado muito. Sempre que tinha uma chance para expor, para participar de uma apresentação, para realizar uma palestra, lá estava o Marcos. Então, a prática leva à perfeição. Eu estou longe dessa perfeição ainda, eu quero aprimorar e melhorar muito, mas a prática te ajuda a melhorar. Então, você que está acompanhando aqui, pratique. Se coloque em situações em que você possa exercer a tua comunicação. Depois você me conta como é que está sendo. Tá certo. E, professor,
O senhor dá aula de oratória e tudo mais. Você consegue contar para o pessoal aonde que a gente te acha para fazer um curso? Faz também curso executivo, né? Para a empresa, para os colaboradores. Então, você pode ficar à vontade para falar, porque é uma coisa importante para todo mundo, né? Para os nossos ouvintes, todo mundo deveria fazer um curso de oratória. Com certeza, Gustavo, eu concordo contigo, porque oratória não é só para apresentações, oratória é para a vida, né? É verdade. Então, eu já pedi aqui para o Gustavo colocar a informação de contato na descrição do vídeo, mas eu falo porque vai estar aparecendo aqui embaixo. Olha só, editor, olha só, Júnior, coloca aqui, 42988106555. Entre em contato comigo direto no WhatsApp, que a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Olha aí, direto do WhatsApp, mais fácil, já conversa, já marca a próxima e... Exatamente. Sim, Já vai. marca o curso e a oratória e Pra que dificultar? pra que dificultar? Já sai falando, já sai se bom. comunicando melhor. Com certeza. Tá certo. Então vamos encerrando por aqui, né? Agradeço muito, né, a tua vinda aqui. Muito obrigado, gostamos muito. E garanto que dicas, igual eu falei, dicas maravilhosas para todo mundo, empresário e quem precisa. Muito comunicar. obrigado, professor. Foi um prazer recebê-lo aqui e ter essas Obrigado. dicas maravilhosas aí para o nosso público e espero que todo mundo fique muito feliz com essas dicas. E sigam, né? E sigam. Ótimo, isso precisa levar para a prática, Para para que prática, faça sentido. exatamente. Exatamente. Então sigam o que o professor falou, vejam 2, 3 vezes o podcast, caso preciso, para gravar bem as técnicas que o professor mostrou aqui para nós. Sigam o podcast da Zanar de Contabilidade, compartilhem, mandem para todo mundo. Sigam não, né? Se inscrevam, né? Para poder chegar a notificação sempre que cair um vídeo novo. Vamos trazer muitos assuntos como esse, né? Importante para a vida, importante para o empresário também. Contabilidade, empreendimento, tudo que for importante nós vamos trazer aqui no podcast. Então, já segue lá. E bora pra cima. Muito obrigado pela audiência aí da galera. Então, muito obrigado, professor, mais uma vez, né? Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui compartilhando, trocando conhecimento com vocês. Espero que tenha sido significativo para você também que está nos ouvindo e acompanha aqui o Zanartcast.